Por isso que ele disse que utilizou um método científico, porque ele não testou só em um local. As respostas que vinham de diversos lugares, de diversos países, eram semelhantes. Então, ele foi fazendo uma junção, foi codificando, organizando essas informações. Então, temos que entender que Kardec veio como um codificador, alguém que veio estruturar essas informações. Ele não fundou o Espiritismo, porque ele próprio diz o Espiritismo é uma informação, é um ensino dos espíritos, não é uma produção dele. E hoje nós cometemos um erro de dizer, eu sou kardecista. Kardec não era kardecista, porque ele dizia que a informação é dos espíritos. Quando eu digo que eu sou kardecista, eu estou dizendo que existe o espiritismo, houve um racha e houve o kardecismo. Não. E o próprio Kardec é contra, e ele coloca no livro A Gênese justamente isso, que a doutrina, as antigas doutrinas vinham por alguém que chegava e passava essa verdade. Mas que o espiritismo não tinha essa liderança, que a informação que vinha era dos espíritos. O próprio Kardec se imiscuiu de estar liderando isso aí. E nós, no nosso linguajar, a gente coloca isso, né? Eu sou espírita, mas eu sou espírita kardecista. Dá a ideia de que existe um outro espiritismo que não é kardecista. É um erro, né? E um erro mais grave ainda quando eu sou espiritismo, mas eu sou de mesa branca, viu? Então dá a entender que existe a mesa marrom, a mesa amarela, a mesa... A gente vai criando coisas que não existem dentro da doutrina, o que o próprio Kardec não coloca. Pode passar. E aí a gente tem aí, nessa questão, né? Olha só o que Kardec diz. Diríamos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com o mundo dos espíritos, ou seja, do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são os espiritistas, ou se quiserem, os espíritas ou espiritistas. O livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Ponto. Não está na obra de Divaldo, não está nos romances de Chico Xavier. A base da doutrina está no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Aí vocês vão me perguntar, então para que ele escreveu o livro dos Médiuns, a Gênese? Gente, quando a gente pega o livro dos Espíritos, são 4 livros. Se você for lá, vai ver livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Cada um tratando de um tema. Tema 1, ele vai tratar da divindade. Aí ele vai esmiuçar isso aí na Gênese. No livro 2, ele vai tratar dos espíritos, do mundo espiritual. Aí vai para o livro dos médios. Livro 3, as leis morais. Aí vai tratar no Evangelho. No último, com esperanças e consolações do céu e inferno. Então, os livros posteriores vieram como uma maneira de explicação mais a miúde, mais facilitada do livro dos Espíritos, que é a base da doutrina. Tá bom? Mas liga-se também à doutrina espiritualista, da qual representa as fases. Tal é a razão pela qual leva no topo do seu título as palavras filosofia espiritualista. Olha lá, próprio Kardec dizendo. Pode passar. E aí temos, o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Cadê a religião aqui, gente? Cadê a religião? Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Opa, olha que coisa interessante. Vamos perceber aqui. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação. Então, a ciência, como a gente colocou, observação. E uma doutrina filosófica. Ele coloca que o espiritismo é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que pode estabelecer entre nós e os espíritos. Ele vai fazer uma pesquisa. Como é o mundo espiritual, as relações, como se dá a reencarnação. Isso é um estudo científico, com um método científico. Como filosofia, compreende as consequências morais que decorrem de tais relações. Como consequência moral, aí sim eu vou ter o caráter religioso. Porque como consequência moral, eu vou ter um comportamento. Como comportamento, eu vou me basear em uma base moral. E essa base moral escolhida foi a informação do Evangelho. Aí sim que eu entro o caráter religioso, mas não como fundamento
prática religiosa, mas sim como um conhecimento filosófico. Podemos passar. Kardec, falando sobre o tema da religião, ele diz no discurso de abertura da sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, na Sociedade de Paris, em 1º de novembro de 1868. Olha o que ele diz. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. Olha, ele diz que é uma religião, mas observe aqui, no sentido filosófico. O Espiritismo é uma religião, no sentido filosófico. Filosofia é o quê? Pensamento, ideias. Então, em conceito, você pode conceituar o Espiritismo como uma religião, mas como prática, não. Por quê? Porque ela não tem as estruturas fundantes de religião. Ele não tem um templo, não vai ter um dogma, não vai ter ritualismo e não quer fazer prosélito. Observe. Por exemplo, nós estamos tendo a nossa reunião aqui, online. Nós estamos no templo? Não. Agora, por que os nossos outros irmãos estão agora nas igrejas frequentando? Porque eles precisam disso. Eles necessitam ter o templo físico para congregar. Nós não. Porque entendemos que a informação é consciencial, o trabalho de evolução é consciencial. Não precisa dessas questões físicas. Por isso eu posso fazer essa reunião online aqui com vocês, conversar. Entenderam? Então, e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos de fraternidade da comunhão de pensamento. Não sobre uma simples convenção. Quando ele fala convenção, é o quê? As estruturas dogmáticas. A religião espírita, se é que é uma religião, será uma religião que não se fundamentará em convenções, em dogmas, em ritualismos. Aí que está a grande questão. Mas se todas as religiões trabalham com isso, como é que eu não vou trabalhar e vou dizer que eu sou religião? Compreendeu? Porque aí ele vai dizer, não, eu sou uma religião no conceito filosófico, porque eu utilizo o evangelho, o cristianismo, como base de comportamento. Então, é essa questão que a gente tem que começar a refletir um pouco e perceber a dinâmica deste processo. Podemos passar. No Congresso Espírita Internacional realizado em Paris em 1925, foi proposto a retirada do aspecto religioso do espiritismo. Mas o importante filósofo espírita francês Leon Denis se opôs a isso com tenacidade. Para Leon Denis, o espiritismo não era a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Olha essa questão aí da ação de Leon Denis. Quando houve o falecimento de Kardec, de Leon Denis Arrivaio, o nosso Kardec, Leon Denis, ele assumiu essa tarefa de levar à frente os trabalhos espíritas, de levar à frente esse conhecimento, as informações, né? Posteriormente, houve o desenvolvimento da doutrina e ele participou desse processo. Acontece que aí nós temos uma informação, né? O espiritismo, né, não era, para ele, né, não será a religião do futuro. O futuro das religiões será o espiritismo. Porque o conhecimento que tem da doutrina é um conhecimento vasto, amplo. E essas informações trazem uma gama de possibilidades para o conhecimento das pessoas em uma prática nova. Certa vez eu estava conversando com André Luiz Peixinho. Eu fazia parte da juventude narueira, né? Já tem algum tempo. E numa dessas conversas com o Peixinho, que é o atual presidente da Federação Espírita da Bahia, ele dizia o seguinte: imagine um colar de pérolas. O colar de pérolas tem um fio que passa por todas as pérolas, né? Então ele dizia assim: imagine que essas pérolas são as religiões. O espiritismo é o fio, ele passa por todas as religiões. Porque cada tema que tem nas religiões, ela também tem um pouco disso. Se uma religião fala de reencarnação, ela tem.
Se a outra fala a questão de Deus, tem. Se fala a questão do mundo espiritual, ela absorve. Então, ela passa por todas as religiões, mas não é uma religião. Isso eu ouvi, né, do presidente atual da Federação Espírita da Bahia. Aí se diz, por que então nós nos consideramos uma religião e vivenciamos como processo religioso? Porque nós estamos, muitas vezes, o Brasil tem essa característica, muito voltado a essa espiritualidade religiosa. E o Espiritismo ganhou essa cara, esse caráter. E que muitas vezes vem algo também como um processo dogmático. Por que eu falo dogmático? Porque é o seguinte, a gente vai criando dogmas e preceitos, vamos dizer assim, onde a doutrina não coloca. Vamos dar um exemplo bem simples. Um amigo meu foi para São Paulo, né, e foi assistir uma palestra num centro em São Paulo. E chegando lá, chegou um palestrante, só que o palestrante estava demorando para fazer a palestra. Por quê? Porque o palestrante, pasmem, senhores e senhoras, não poderia falar naquele momento, porque naquele grupo espírita só falaria o palestrante que tivesse de paletó e gravata. Aí eu pergunto, em que lugar do Livro dos Espíritos tem lá que o palestrante tem que falar de paletó e gravata? Isso aí é o quê? É algo que a gente quer copiar dos nossos irmãos crentes, dos nossos irmãos pastores, das outras religiões. A gente está querendo copiar coisas dos outros, que o Espiritismo não tem. A gente quer copiar outra religião, porque a gente acha que é religião. Entenderam? A gente acha que é uma religião e que tem que ser igual. Não, o Espiritismo é muito mais do que uma religião. Ela é um conhecimento que me faz passar por todas as religiões. Eu podem até classificar como religião, mas eu vou entender que é uma classificação limitante, porque ela não se enquadra diretamente do que seria uma religião, porque ela não tem as estruturas fundantes de uma religião. Compreenderam? Então é por isso que a gente fica nessas questões aí. E a gente vai criando preceitos, Aí você vai num centro espírita, tem lá, olha, aqui é o lugar destinado para os médiuns, vai ter crachá de médium, médium disso, médium daquilo, e você vai especializando, como eu já vi em alguns centros, essas especializações, esses crachás, né, colocando normativas e colocando estruturas que a doutrina espírita não fundamenta. Estão entendendo? Então a gente fica assim, onde é que se buscou essas informações? Então a gente está copiando alguns modelos que não são alguns modelos interessantes. Aí no próximo slide tem uma frase muito interessante que o próprio Leon Denis, né, vamos aqui, o espiritismo filosófico. Aí a gente vai estudar por que ele é filosófico. Ele vai questionar a existência de Deus, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra. Então, isso são questões filosóficas. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Né? Isso é uma questão filosófica. E o espiritismo tem muito forte. Pode passar. A outra questão é a questão científica. Na questão científica, vai estar lá a análise e o estudo das informações dos espíritos, de como eu vou estudar essas informações que os espíritos me passam. Como é que eu vou estruturar uma análise da comunicação numa reunião mediúnica? Como é o mundo espiritual? Como é que ele está estruturado? Será que ele é igual ao romance que está lá de Chico Xavier, do Nosso Lar, ou ele é diferente disso daí? Já que não lá a obra do Livro dos Espíritos está me dizendo uma coisa e o romance está me dizendo outra. São coisas para a gente pensar. Então, são questionamentos que a gente tem que começar a perceber. Então, o espiritismo científico é essa observação, é essa análise, né, das questões do mundo espiritual, o estudo da existência, da sobrevivência, é um estudo mais apurado. E na questão religiosa, nós temos algo para se fundamentar. E aí vem o caráter religioso da doutrina. O que é que diz lá? Né?
Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Né? Que modelo de perfeição Deus deu ao mundo para nos servir de guia e modelo? E aí a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é Jesus. E aí a gente se fundamenta. Vamos analisar que essa questão aí é proposta por Kardec. Então, dizer que Jesus é guia e modelo é uma proposta de Kardec, não é dos espíritos. Mas os espíritos aprovam que seja, por isso que ele diz Jesus. Então, Jesus é um modelo e guia, não é Deus, não é o Deus, não é a trindade das outras religiões. Olha que avanço o espiritismo traz para as informações. Não é Deus, é um espírito evoluído, né, como tantos outros já passaram pela Terra, e que nos serve de guia e modelo. Essa é a informação. Então, como a gente se fundamenta no Evangelho de Jesus, nas informações de Jesus, nós vamos ter esse caráter religioso. E aí que vamos chegar aí. Então, a doutrina apresenta 3 aspectos: o aspecto filosófico, científico e religioso, sem predominância de qualquer um sobre o outro. E aí que está a grande questão. Se eu disser que o espiritismo é religião, eu vou estar negando o caráter filosófico dele. Se eu disser que ele é filosófico exclusivamente, eu estou negando o caráter científico e religioso dele. Então, eu não posso me apoiar apenas em um, porque eu tenho que aceitar esses 3. Na nossa cabeça, e a trindade espírita seria essa: aceitar essas 3 informações, porque ela não é só um aspecto dessa doutrina como um aspecto religioso. Por isso que eu digo que muitas vezes a gente se questiona: o centro está vazio, o centro está isso. Gente, a preocupação nossa não deve ser essa, não. A nossa preocupação é educar. Quem chegou, sentou aqui, vai ser educado e vai partir, vai ganhar mundo, vai para outro lugar, que ele seja feliz. Mas eu estou aqui para trabalhar a consciência das pessoas. Eu não estou aqui para fazer prosélito, não, para encher a casa com 30, 200, 300 pessoas. Esse não é o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é transformar a consciência das pessoas para que as pessoas possam ter uma nova existência, uma nova vida, um novo comportamento. Essa é a proposta espírita. Vai fazer com que, se você for católico, você vai ser mais católico. Se você for da Umbanda, vai ser um bom bandista. Se você for do candomblé, um bom candomblecista. Se você for do messiânico, vai ser um bom messiânico. O importante é que você tenha um nível consciencial e tenha essas informações dos espíritos. Então, esta é a grande questão. Porque Kardec não veio trazer mais uma religião. Ele veio trazer uma informação de transformação consciencial. E aí, para finalizar, tem uma frase, que é uma frase do próprio Leon Denis, está no final do trabalho, que a gente diz assim: o espiritismo será aquilo, né, será o que dele fizeram os homens. Acabou. Se a gente hoje tem um caráter mais religioso do espiritismo, é porque nós, no Brasil, queremos que isso seja assim. Mas estamos negando o outro lado. O espiritismo será o que deles fizeram os homens. Leon Denis, no livro O Invisível. Pronto. A gente pode entender assim: o espiritismo hoje no Brasil é sim, tem uma estrutura religiosa, tem uma estrutura que está se dogmatizando, tem a sua estrutura, a sua formação religiosa, sua formatação cristã muito forte, está entendendo? Mas é porque aceitou esse modelo, quis assim. As pessoas estão imbuídas assim. Mas se a gente vasculhar em Kardec, for mergulhar na base do conhecimento espírita, a gente vai ver que não é bem assim. Mas nós estamos aqui para analisar, para estudar, para debater, para pensar. Vamos pensar um pouco, refletir. Então, eu só trouxe esse momento agora como um momento de reflexão, para a gente pensar um pouco, para a gente buscar esse conhecimento, entender a doutrina num aspecto muito mais amplo, como um espaço de transformação do ser humano, como um ser humano que tem um porvir a seguir. Pensemos o seguinte: se o espiritismo for somente uma religião, é uma perda de tempo, porque é o seguinte: ontem, no passado, eu fui padre, na reencarnação. Hoje sou espírita, mas por necessidade, no futuro, serei judeu. Então, para que adiantou brigar por religião? Para que adiantou ser religião? Se eu estou sempre mudando com as eras ou com os tempos devido à minha necessidade espiritual. Compreenderam? Por que me apegar à religião?
se eu vou para determinada religião por necessidade do meu desenvolvimento? Vamos pensar um pouco. Então, desde já eu agradeço a oportunidade e estamos abertos aí às perguntas. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Reinaldo. Obrigada ao nosso trabalhador de carteira assinada já desta vida e de tantas outras. Reinaldo, você disse aí que o espiritismo ele será o que os homens fizerem dele, né? E o que é o espiritismo no Brasil e por que ele é assim? Faz um resuminho aí rápido, porque há uma característica diferente da doutrina espírita no Brasil e nos outros lugares do mundo. Fica até contraditório, não é? Seu microfone está fechado. Bem, por que isso? Quando o Kardec vai trabalhar a questão da doutrina espírita, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos do Espírito. Então, funciona como uma sociedade. Ele não funda uma religião, ele funda uma sociedade de estudo, como fosse um clube, onde as pessoas iam sentar, discutir o tema, analisar os trabalhos mediúnicos. Ele funda essa sociedade. E lá ganha um caráter de pesquisa, como ciência, porque Kardec era um cientista. E se propaga pelo mundo. E vem fortemente no Brasil. No Brasil, ele ganha essa formatação religiosa. Por quê? Primeiro, porque nós tínhamos aqui uma religiosidade muito forte católica. E uma outra questão também é o seguinte: quando o espiritismo chega, ele chega como algo como fosse uma seita. Está entendendo? Porque, assim, não sendo uma religião, havia uma perseguição. Mesmo o Estado sendo laico, mas mesmo assim havia uma perseguição. E para que não houvesse essa perseguição, você teria que adotar o caráter religioso. Então, as duas únicos grupos que não eram considerados seitas e eram perseguidas por essas questões eram o espiritismo e o candomblé, porque não eram classificadas como religião. Então, os espíritas brasileiros resolveram adotar, por necessidade, até esse caráter religioso do espiritismo, né? E divulgar esse trabalho, esse estudo, como um trabalho religioso. A gente tem que entender que no início do surgimento do espiritismo, da chegada do espiritismo aqui no Brasil, principalmente no início do século XX, era perseguido. Imagine aí o Instituto Kardecista ali no Cruzeiro de São Francisco. Quem já viu, quem já foi lá? Quer dizer, ele está ali no meio entre 3 igrejas. Foi uma perseguição muito grande, jogavam pedra, era mal falado, era complicado a pessoa ser espírita naquele tempo. Então, mas com o tempo, com o caráter, vamos assim, religioso, com a questão de você adotar o lema espírita fora da caridade da uma salvação, adotando uma prática mais de voltada para a caridade, foi se ganhando e construindo uma perspectiva mais religiosa, cristã da doutrina. Então, hoje no Brasil nós temos essas características. E os médios que vieram a trabalhar, vieram divulgar mais essa perspectiva religiosa, como Divaldo, Chico Xavier e tantos outros. Você não tem uma discussão filosófica muito ampla do espiritismo e a contemporaneidade, o espiritismo e a questão da violência. O espiritismo não tem um pensador que vai trazer um livro para discutir isso aqui. Você mais vai ter, o mundo espiritual é assim, é assado, lá você faz isso, lá você faz aquilo. E essas discussões mais filosóficas ou mais científicas é um pouco de lado. Enquanto em que em outros lugares é voltado para essa questão de pesquisa científica ou até como ganho financeiro, que tem médios que vivem disso. Eles têm o conhecimento dessas informações espíritas e trabalham como médiums, como fosse uma profissão realmente, ganhando e sustentando, fazendo essas análises, essas percepções das outras pessoas. A ciência o espiritismo tem um caráter de ciência de observação e de experimentação também, ou é muito voltado para a observação?
Márcia, Os experimentos. o grande problema da você falar o espiritismo como ciência é o seguinte ponto. A ciência, ela tem métodos científicos e estruturas que dizem o seguinte: eu tenho que repetir esse experimento. O experimento pode ser repetido em qualquer lugar da mesma forma que vai obter as mesmas informações. O espiritismo, eu posso fazer isso? Não. Porque eu precisaria das mesmas pessoas em outros lugares com as mesmas condições. O espiritismo, como ciência, quebra algumas estruturas do que seria o estudo da ciência. Compreendeu? Então, a ciência não aceita o espiritismo se dizer ciência. Porque ele diz, qual o produto dessa ciência? É o espírito, eu analiso o espírito. Cadê o espírito para eu pesar, para eu ver, para eu tocar, para eu medir? Compreendeu aí? Porque o grande problema da doutrina é só, você é ciência, beleza. Ciência vive do quê? Do concreto, do que eu posso pegar, do que eu posso cheirar, do que eu posso ver, posso tocar. Como eu digo, é o espírito. O espírito não estou vendo, não sei, não pego. Então, eu não posso classificar isso como ciência, compreendeu? Mas aí que Kardec vai dizer, eu utilizo o método de observação científica. Então, Kardec pega uma característica da ciência e executa a ação de pesquisa espírita. Não que ele pudesse ser ciência, compreendeu? Porque é assim, se a gente vai ter que catalogar o que seria um novo conceito de ciência para que o espiritismo pudesse caber nessa nova situação. Talvez daqui para frente, com a descoberta cada vez crescente do mundo quântico, dessas questões outras aí que a ciência está chegando, pode ser que mude esse novo conceito de ciência para que possa ser abarcado também a doutrina quando analisar, eu vou analisar o espírito. Compreendeu? Essa é a grande questão. A maioria dos centros ele tem uma preocupação básica de formar espíritas. E você disse que a maior preocupação do espiritismo é a formação consciencial do ser. E por que isso não se dá? A gente já dá evangelização, já tem esse dom de formação do ser espírita e não do ser consciencial. Márcia, é porque nós copiamos modelos. Eu acredito que nós copiamos, e aí fica aquela estrutura de catequizar, de entender... Modelo da catequese? Uma informação detalhada, toda arrumadinha, e aí a gente vem com a evangelização da criança, da juventude, o ESD, e tais informações que são interessantes, que são necessários. Contudo, o cerne maior é o seguinte: o que é que vai ser trabalhado aqui? A consciência de que nós somos espíritos e que estamos em processo evolutivo, né? E que ele tem essa consciência dessa doutrina, não para que ele se filie a ela ou fique defendendo os dogmas, mas tendo consciência dessas informações, ele possa transformar a vida dele como pessoa no mundo. Essa é a grande questão. Porque o espiritismo não vai te cobrar, em nenhum momento, uma profissão de fé, como tem na igreja, né? Creio em Deus, na Santa Igreja tal, né? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, isso é até em latim, né? Credo in unum Deus, pactor, né? Então, nós não temos essa profissão de fé. Se nós não temos essa profissão de fé, para que então você ficar atrelando a essas questões? O que nós temos é uma informação libertadora, consciencial, de vivência no mundo, né? Buscando ser uma pessoa melhor. Vide lá o homem de bem do Evangelho, acredito eu que no capítulo 5. Né? O verdadeiro homem de bem, né, é aquele que busca a sua perfeição diariamente, que busca a sua transformação cotidiana. Né? Então, e lá diz também, né, na lei de amor, tem lá,
a doutrina de Jesus resume inteiramente, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Então, nós vamos nos basear nas informações do Evangelho como informações para a transformação do ser. Não como algo, não como algo que venha a ser dogmático. Mas o que está acontecendo é que nós, como espírita, estamos nos dogmatizando. Estamos criando dogmas, regras e preceitos. Se a gente não despertar, a gente vai ser mais uma religião no mundo. E esse não era o objetivo da doutrina. Vide o que está escrito lá no Livro dos Espíritos.